E agora eu queria convidar você que fica aqui para abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 13. Alguém me disse durante a semana que eu estou acompanhando direitinho a novela. Tem nada a ver com isso, irmãos. E me disseram também que tem um demônio que fica perturbando Abraão o tempo todo, né? E colocando as coisas na cabeça dele. Rapaz, o demônio não tem paz não na cabeça dos crentes. Tudo é o demônio. Responsabilidade humana não tem não, né? De toda forma, nós chegamos ao capítulo 13. E eu quero estudar esta porção com vocês hoje. O avô materno de Sabrina, seu Jacó Soares, era um homem bastante espirituoso. E para me agradar, ele estava sempre procurando por algo que se relacionasse com a Bíblia. Em uma visita que lhe fiz, ele me disse: Renan, eu descobri que no céu não há mulher. Foi ele quem disse, viu, irmãos? E eu lhe perguntei por quê. E a resposta de seu Jacó foi: eu li em Apocalipse que houve 30 minutos de silêncio no céu. Em outra ocasião, ele me disse: Renan, eu estou certo que não irei para o inferno. E eu lhe indaguei sobre o motivo. E ele respondeu: bem, o Novo Testamento nos diz que o inferno é lugar de choro e ranger de dentes, e eu já uso prótese dentária. Para concluir este momento, irmãos, de tão espirituoso que era, seu Jacó morreu com um bilhete no bolso, como se tivesse programado. Um de seus filhos encontrou o bilhete que dizia: o que é herança? Herança é o que os mortos deixam a fim de que os vivos se matem. Ele não estava totalmente errado, estava? Quantas histórias nós já não ouvimos de famílias que entraram em conflito por uma herança? A verdade, porém, é que os conflitos não se restringem ao ambiente familiar, irmãos. Eles visitam o ambiente de trabalho e eles aparecem até mesmo na igreja do Senhor. Quando surgem, o que fazemos? Como resolvemos os nossos conflitos? Além de nos mostrar o recomeço de Abrão, logo depois do trágico episódio do Egito, Moisés nos apresenta na passagem um caminho de resolução de conflitos. Para começar, eu quero ler com vocês o verso de número 8, e nos coloca bem no coração do texto. Gênesis 13, verso 8, o texto inspirado nos diz: então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Vamos orar outra vez? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra, crendo no que disse o salmista há muito tempo. Ela é o nosso consolo em tempos de crise. Tua promessa é vida para os nossos corações cansados. Que assim seja, ó Deus, neste momento. Espírito Santo, nós rogamos por Tua assistência e pedimos que Tu uses a Tua palavra para alcançar e encorajar os nossos corações. Que seja um momento de crescimento, de edificação, de consolo e também de correção. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo.
nosso Salvador bendito. Amém. Como ouvimos no último domingo, Abrão deixou sua terra natal e seguiu para a terra que Deus lhe mostraria. Ao chegar, ele levantou tendas para a família e altares para o Senhor. Quando, porém, surgiu uma severa fome naquela terra, ele a deixou para trás e seguiu para o Egito, irmãos. E como você deve se lembrar, não foi a melhor das decisões do patriarca. A esposa dele só não ficou por lá porque Deus interviu para salvá-la. Salvos do Egito, Abrão e Sarai estão prontos para voltar para Canaã. E é o que temos aqui, com esta porção. Além de nos apresentar a movimentação do patriarca, Moisés também nos coloca diante de alguns contrastes bem interessantes. Primeiro, ele compara o Abrão do Egito com o Abrão de Canaã. E logo em seguida, ele contrasta o Abrão que desta vez fica na terra, não sai dela, com Ló, que deliberadamente decide se afastar de Abraão para viver próximo a Sodoma, uma perigosa cidade. Abrão, portanto, não é mais retratado como alguém que tem medo e foge. Aqui ele é apresentado como um homem de fé que fica por obediência. Ele fica na terra, irmãos, porque tem fé nas promessas de Deus. E porque tem fé nas promessas de Deus, ele resolve os conflitos com Ló e nos aponta um caminho para a resolução dos nossos próprios conflitos. Pois o patriarca nos lembra que os cristãos vivem pela fé nas promessas do Senhor e não pelo que podem ver com os olhos deste mundo. Fé nas promessas do Senhor pode nos ajudar até na resolução dos nossos conflitos. Como é que se dá na prática, pastor? Como é que a fé pode nos ajudar com os conflitos? Vamos aprender, irmãos, com esta narrativa. Consideremos primeiro o retorno de Abrão. Os versos 1 e 2 nos contam o seguinte: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Segundo o que acabamos de ler, nós podemos concluir que Abrão está mais rico do que nunca. Além do que ele já tinha quando se mudou para Canaã. Como aprendemos semana passada das mãos do próprio Faraó, ele recebeu mais ovelhas, mais bois, mais jumentos, mais servos e até camelos, artigos de luxo da época. Aos olhos dos homens, portanto, ele é um homem bem-sucedido. Seu plano de descer ao Egito parece ter dado muito certo. A avaliação de Deus, porém, é diferente, irmãos. Ele fracassou nesta movimentação. Temporariamente, ele se esqueceu do Senhor e acabou colocando a própria família em perigo. Por isso, ele pode até estar voltando mais rico, mas também está retornando humilhado. E agora, o que é que ele faz ao chegar em Canaã, irmãos? Os versos 3 e 4 respondem. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Vejam, o patriarca não voltou apenas para Canaã.
ele voltou principalmente para perto do altar de Deus, de onde nunca deveria ter saído. Mas é o que acontece às vezes até com os homens e mulheres mais piedosos da Bíblia. Mas se ele errou antes, irmãos, em se afastar do altar, ele está acertando agora, ao se aproximar dele outra vez. E o que ele faz ao altar do Senhor? O texto nos disse que ele invocou o nome do Senhor. Muito provavelmente, como Noé antes dele, ele queimou um animal inteiro no altar em adoração a Deus. Era como se estivesse dizendo: Senhor, perdoe-me, aceite-me outra vez, pois eu quero ser totalmente teu. Sim, Abraão pode ter voltado humilhado do Egito, queridos. Mas a esta altura, ele está no caminho de ser restaurado. Não é como deveríamos andar também, irmãos. Você não deveria viver ao pé do altar de Deus em adoração constante, em obediência perene. Nem sempre é o que vivemos. Nem sempre é fácil viver ao altar de Deus, eu sei. Então, pensando em ajudar, à luz deste texto, eu queria sugerir o seguinte, para não nos afastarmos do altar do Senhor. Tenhamos cuidado com o sucesso e seus perigos. Pragmaticamente falando, a descida de Abrão ao Egito o tornou ainda mais rico, é verdade. O problema é que tudo o que ele conseguiu lá só gerou conflito e transtorno em sua vida. Por exemplo, por causa de sua riqueza, ele e Ló tiveram que se separar. Por causa de uma serva egípcia, Agá, que ele recebeu lá, sua família vai chorar e lamentar muito em algum tempo futuro. O que é que eu quero com isso? Nem todo sucesso aos olhos dos homens nos torna bem-sucedidos aos olhos de Deus, queridos. Alguns crentes de sucesso lá fora acabam deixando a família para trás. Outros se afastam do altar de Deus. De tão bem-sucedidos que são na vida, não conseguem mais olhar para o alto em gratidão e dependência. Eles são autossuficientes. Logo, tenhamos cuidado, pois dinheiro e fama podem ser armadilhas do diabo. Nem sempre, no entanto, são, irmãos. Como assim, pastor? Embora esteja para viver alguns problemas internos, a riqueza não se tornou obstáculo na adoração de Abrão. Ele adorava a Deus antes do Egito, e ele seguirá fazendo depois do Egito. A riqueza, portanto, não precisa ser um problema, e a pobreza, escreveu João Calvino, não pode ser tratada como se fosse a única porta para o céu. Lembrem-se, continua o reformador, rico e pobre podem ser reunidos na mesma herança eterna, uma vez que o pobre Lázaro, da parábola do Novo Testamento, foi recebido nos céus pelo rico patriarca Abraão. Pode ser assim, irmãos. Mas, pastor, e se já nos afastamos completamente do altar do Senhor, o que fazemos? Como Abrão, nós voltamos imediatamente, irmãos. Ao nos contar que Abrão partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até chegar a Betel, Moisés quer que vejamos o seguinte: Abrão não descansou até que estivesse de volta ao altar do Senhor. Você se desviou dos caminhos de Deus?
caiu outra vez em pecado. Ô meu irmão, quem nunca? Até Abrão se desviou dos caminhos do Senhor. Até Abrão pecou contra o Senhor, se afastou do altar de Deus, contudo, não foi como ficou para sempre, assim que percebeu o que tinha feito, irmãos. Ou melhor, assim que viu as evidências da graça de Deus ainda no Egito. O patriarca voltou imediatamente, sem descanso, com esforço. Ele correu para o altar de Deus. Faça o mesmo hoje. Levante-se e volte-se para Deus, pois a vida cristã, como coloquei em outro sermão, é uma série de recomeços graciosos. Não quero que você entenda esta fala como uma licença para pecar, não. Receba como um incentivo ao arrependimento. Lembre-se que Deus não desiste dos seus. E por isso nós louvamos ao Deus da graça perseverante. Foi o que Abraão fez, irmãos. Ele retornou imediatamente ao altar do Betel. E o que aconteceu depois? Vamos ouvir agora sobre o conflito propriamente. Os versos 5, 6 e 7 registram: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Essa é a causa do conflito. Abrão não é o único rico da história. Ló também prosperou e a terra acabou ficando pequena para os dois. E tem um agravante, né, irmãos? Ao final do verso 7, Moisés nos disse que aquela terra estava habitada por cananeus e ferezeus. A informação tem por objetivo nos dizer o seguinte: a melhor parte dela já estava ocupada. Os cananeus habitavam em cidades fortificadas e os ferezeus cuidavam da melhor parte dos campos de Canaã. Além disso, eu tenho para mim que esta informação antecipa o perigo que vem no próximo capítulo, nos sugerindo que se separar a esta altura é tornar-se vulnerável diante dos povos inimigos. No entanto, não havia o que fazer, foi a solução que Abrão encontrou. Versos 8 e 9. Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Vejam isso, antes que a situação piorasse, Abrão tomou a iniciativa para resolvê-la imediatamente. Ele materializou aqui, queridos, o que encontramos em Provérbios 17, verso 14, que nos diz: começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Sinais de conflito surgiram e Abrão agiu imediatamente para resolvê-los. Como? Ele fez uso dos laços familiares. Ló, lembre-se, nós somos irmãos. O que dirão os cananeus? Ele se apropriou da fé, irmãos. Quando disse a Ló: a terra inteira está diante de você, escolha a melhor parte. Ele estava se lançando nos braços de Deus.
qualquer que seja a escolha do meu sobrinho, Deus seguirá cuidando de mim. Ele cumprirá as promessas que me fez. E Ló, qual foi a escolha que ele fez mesmo? Versos 10, 11, 12 e 13, o texto nos diz: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Em uma linguagem que nos faz lembrar o pecado de Adão e Eva no jardim, Moisés nos conta que Ló olhou e viu o vale do Jordão. Ele se demorou nele e acabou possuído pelo que viu. Iludido pelo que viu, irmãos, de repente o vale do Jordão se tornou igual ao jardim do Senhor. O vale era como o Egito, ou seja, havia abundância de recursos e inúmeras possibilidades de crescimento. Tomado pela ambição de seu coração, diz o texto, ele rumou na direção leste, o que em Gênesis significa afastar-se do Senhor. E não foi o pior, pois Ló não apenas se afastou do Senhor, ele se aproximou dos perversos pecadores de Sodoma. Comentando o texto, Calvino escreveu: quando pensou que estava habitando no paraíso, Ló quase mergulhou nas profundezas do inferno. E Abrão, onde está o patriarca? Moisés acabou de nos dizer no verso 12: Abrão, porém, ficou na terra. Ele não é mais o homem medroso que foge para o Egito. Ele não foi aqui seduzido pela incredulidade de seu coração. Desta vez ele fincou os pés na terra que Deus lhe prometeu. Ele lançou o coração nas promessas do Senhor. Ele ficou na terra, irmãos, por confiar em Deus. O que fazemos com este texto? Com o contraste que vemos nele, com quem você se parece mais, com quem nós nos parecemos mais, com Ló ou com Abrão? Como fazemos nossas escolhas? Com o que lemos aqui, queridos? O Espírito Santo, por meio da pena de Moisés, está nos dizendo: afastem-se do exemplo de Ló. Ansioso por obter vantagem pessoal, ele não tratou o tio com dignidade. E iludido com o que viu nas terras dos ímpios de Sodoma, ele se entregou a uma vida que vai se revelar muito mais complicada do que aquela que ele tinha em Canaã, ao lado de seu tio. Tenhamos cuidado com os nossos olhos. Ô, meu irmão, não se demore muito na prosperidade dos ímpios. Ou então você vai cobiçar o que eles têm. E se lhe ajuda, lembre-se, por mais felizes e prósperos que os homens de Sodoma pareçam ser, muito em breve Deus vai condená-los.
E Ló, porque foi tomado pelo que viu naquelas terras, encheu a vida de sofrimento. Tenhamos cuidado com o que desejamos. Um comentarista escreveu: entre céu e inferno, Ló escolheria o céu. Mas entre céu e terra, certamente ele ficaria com a terra. Por quê? Prosperidade material era o que mandava em seu coração. E infelizmente ela ainda manda em muitos corações de crentes. Como escolhemos com quem casar? Que carreira profissional resolvamos tomar? Quais são os conselhos que damos aos nossos filhos enquanto os preparamos para o futuro? Pense em sua filha, meu irmão. Está para casar. E surge em sua casa um jovem profissionalmente promissor. Ao que tudo indica, ele vai dar à sua filha conforto e segurança material, mas ele é crente. Se não for, para onde você acha que ele vai conduzi-la? Valerá a pena encher a vida de sua filha de sofrimento e de incredulidade? Pense na escolha que você precisa fazer sobre seu futuro profissional. Qualquer curso que fizer, você terá inúmeras oportunidades de trabalho, de serviço. Algumas são mais promissoras do que outras. Você pensa, esta aqui vai me tornar um homem rico, uma mulher próspera. Mas quantas horas de trabalho, minha irmã, essa carreira vai exigir de você? Meu irmão, quantas viagens, quanta ausência, quanto tempo você terá que investir fora de casa para dar à sua família tudo o que você acha que ela precisa? E se este caminho afastá-lo da família? E se a sua carreira, minha irmã, afastá-la dos caminhos do Senhor? Talvez seja melhor ficar em Canaã com Abrão. Certamente é melhor esperar e confiar no Deus que nos fez promessas. Nós não precisamos de tudo que o mundo diz que precisamos. Nós precisamos da bênção de Deus, queridos. Ainda assim, verdade seja dita, nós enfrentaremos conflitos. E com o que temos aqui, Moisés também está nos dizendo: aproximem-se do exemplo de Abrão. Como patriarca, irmão, sejamos proativos na resolução de conflitos. Você está em um conflito com a esposa, com o esposo, com um de seus filhos, com um irmão em Cristo, com um colega de trabalho. Para usar um termo dos nossos dias, não seja um negacionista. Não fuja do problema, não finja que ele não existe. Se ele está aí diante dos seus olhos, resolva enquanto ele ainda é pequeno, pois se crescer, certamente vai ser mais difícil resolver. E quem sabe, o conflito vai acabar alcançando seus filhos, seus amigos, sua empresa, nossa igreja. Sejamos, portanto, proativos, irmãos, e como Abrão, lembremos, nós somos irmãos. Por que nos afastaríamos da família? Por que você se afastaria da criação dos seus filhos? Por um conflito com a esposa, com o esposo? O que dirão de nós, irmãos, os cananeus e os ferezeus deste mundo?
enquanto brigamos internamente, puxamos a corda para um lado, de um lado para o outro. Muitas vezes, os não cristãos caçoam de nós, difamam o nome de nossa igreja, e certamente o diabo ganha espaço nas nossas casas e nas nossas igrejas. Nós somos irmãos, queridos. E como Abrão, à luz deste texto, estejamos conscientes disso, irmãos. Se queremos resolver conflitos, nós precisamos estar dispostos a perder alguma coisa. Abrão tinha o direito de escolha, mas ele o deu a Ló. Ló o tratou injustamente, mas Abrão ficou em silêncio. Perder, em muitas ocasiões, é a única forma de pôr um ponto final no conflito. Ficar em silêncio, irmãos, é o que vai apagar a contenda em várias ocasiões. E lembre-se, quando Deus é o primeiro lugar do nosso coração, não faz diferença se estamos em segundo, terceiro ou em último, desde que Ele seja o primeiro. Eu tenho para mim que era como Abrão estava pensando a esta altura. Agora, por que ele pensava assim? Como respondeu desta forma, irmãos? Vamos terminar este sermão com o que eu chamei de a bênção de Abrão. Entre os versos 14 e 17, nós lemos o seguinte: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Ao nos dizer que esta fala se deu depois que Ló partiu, Moisés quer que a vejamos como cuidado, consolo e remédio de Deus para Abrão, que certamente estava sofrendo com o ocorrido. Mais do que isso, irmãos, esta porção serve para nos informar o que estava por trás da resolução do patriarca: fé nas promessas de Deus. Foi por isso que ele abriu mão da melhor parte da terra e, em resposta, Deus confirmou a promessa que tinha feito anteriormente. E se Ló foi quem olhou e viu o vale do Jordão, aqui é Deus quem diz a Abrão: olhe. E se Ló rumou em uma única direção leste e parou em uma única região, o vale do Jordão, aqui Deus lhe diz: olhe para todos os lados, norte, sul, leste e oeste, pois eu darei a terra a você. E se Ló, irmãos, por causa da escolha que fez, acabará perdendo a própria família, aqui Abrão fica sabendo: você terá uma família tão numerosa que será impossível contá-la. E o que Deus espera dele? Que imediatamente, não que depois de 30 anos, mas que imediatamente ele percorra a terra de alto a baixo, de um lado para o outro. Foi o que ele fez, irmãos. E é com isso que Moisés termina o capítulo, verso 18. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom.
onde construiu um altar dedicado ao Senhor. O patriarca ouviu a voz de Deus e, como ao início do capítulo 12, obedeceu imediatamente. Foi relembrado das promessas de Deus. E, sem demorar, ele agiu para se apropriar delas pela fé. Percebam, a terra ainda estava habitada por cananeus e ferezeus. Mas com o altar que ele construíra, ele estava avisando aos demais: não será assim para sempre. Em breve, todos nós adoraremos ao Deus verdadeiro e único aqui. É a isso, irmãos, que John Piper chama de graça futura. Como podemos descansar em relação ao futuro? Como não somos vencidos pelo medo do futuro? Como nos protegemos da ansiedade que nos perturba agora com o dia de amanhã? Teremos ou não uma terra para viver? Estaremos vivos ou mortos amanhã? Venceremos ou não esta terrível crise na qual nos encontramos agora, Abrão? Ou como Abrão, meu amigo, faça uso da graça futura. Em outras palavras, empurre a graça que você vê hoje para o amanhã. Creia que Deus estará lá quando você chegar e que Ele continuará suficiente para cuidar e suprir todas as nossas necessidades. Ah, pastor, não é tão simples assim. Eu não consigo viver desta forma o tempo inteiro. Eu também não, irmãos. Eu também tenho medo. Por vezes, eu cedo à ansiedade que tenta e aflige o meu coração. Então, o que é que fazemos em dias de medo, ansiedade e tristeza? Como Abrão, queridos, se aproprie do remédio que Deus tem para você, do consolo que Ele tem para nós, a palavra. Vocês perceberam isso? Deus não disse nada de novo a Abrão. Ele não precisou procurar um profeta para ouvir uma nova revelação. Ele ouviu a mesma coisa. Deus repetiu para Abrão o que já tinha dito antes. Ele ouviu a voz de Deus e imediatamente sua alma foi fortalecida, seu coração foi tomado de vigor, seus pés se movimentaram outra vez no caminho da fé. É do que precisamos. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo nos disse que em Cristo, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Percebam o tempo verbal, irmãos, Ele não vai nos abençoar, Ele já o fez. As bênçãos espirituais não serão nossas. Em Cristo, por causa de Cristo, elas já são. A questão é, você se apropria delas? A Bíblia é uma fonte inesgotável de vida. A qualquer hora do dia, em qualquer circunstância da vida, ela jorra paz, esperança e confiança, mas a questão é, bebemos dela continuamente? Ou bebemos muito mais de noticiários pessimistas, programas mundanos e irrelevantes, conversas sem edificação, coração medroso, inquieto e incrédulo? Volte a ler a Bíblia, meu irmão.
Minha irmã, insista com a leitura diária da palavra e você terá paz em tempos de crise, esperança em dias de desespero, luz para a escuridão desta vida. E como resultado de ouvir a palavra, de ler a palavra, você poderá ser generoso com a obra de Deus. Por que brigar por um pedaço, quando toda a terra é nossa? Por que brigar, por que se apegar às coisas passageiras desta vida, quando o reino eterno dos céus é seu, meu irmão? Por que não ser fiel e generoso com a obra de Deus? Se nós temos a promessa de que Ele cuidará de cada uma de nossas necessidades. Fé na graça futura, irmãos, espanta o medo do coração, mata a avareza, nos liberta da adoração às posses. Nós podemos ser quanto generosos quisermos, pois o nosso Deus jamais falhará conosco. É o que temos aqui. E se precisa de encorajamento para ser mais generoso, lembre-se do Evangelho de Cristo, irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo apresenta-nos dizendo que o Evangelho é o rico Rei Jesus, se tornando pobre na cruz, para transformar pobres e condenados pecadores nas pessoas mais ricas e felizes do mundo. Não sei se você já pensou assim. Nossa salvação tem a ver com a generosidade de Deus. Ele não precisava fazê-lo. Não era obrigado a fazer. Ele escolheu nos salvar. E para tanto, Ele nos deu de seu Filho amado generosamente. Por causa de Cristo e seu sacrifício na cruz, eu e vocês fomos salvos da ira vindoura por toda a eternidade. Nossos pecados, nossas culpas foram todos cancelados para a glória de Deus. Isso tem a ver com generosidade. Por que você não o imita? Cristãos avarentos, mesquinhos, não representam muito bem o Evangelho que dizem crer. Porque nós não vamos descansar nas promessas de Deus, irmãos. Ele cumpriu esta promessa que fez a Abraão aqui. A descendência dele se tornou numerosa. Não ficou restrita aos judeus, não está apenas em Israel, segundo o que Deus fez por nós em Jesus, ou seguindo o que Ele fez por nós em Jesus, os descendentes de Abraão estão por toda parte do mundo e de verdade não podem ser contados. Nem tenha dúvida, sua igreja é gigante. Não esta igreja local, ela não precisa ser. Não aquela outra igreja local, ela também não precisa ser. A igreja de Cristo, da qual nós somos membros, ela já é gigante ao redor do mundo. Você acha que Deus mudou? Que a mão dele encolheu? Que ele ficou de repente fraco? Eis a lógica de Romanos 8:32. Paulo diz: porque Deus não poupou seu próprio Filho, mas antes o entregou a todos nós, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? Ou seja, se Deus cumpriu a maior e mais necessária de suas promessas, por que não cumprirá
todas as outras infinitamente menores e menos complicadas, irmãos. Ele cuidará de seu povo até o fim. Eu sei que conflitos não são brincadeiras, queridos. Sei que não estão apenas nas pérolas de seu Jacó, o avô de Sabrina. Eles são reais. E por vezes, quando nos visitam, causam dor e sofrimento. Cabe-nos, no entanto, buscar a melhor das resoluções. Se é o que você está vivendo agora, procurando resolver conflitos, ou se está triste, abatido por algum conflito que surgiu, me permita terminar com 2 palavras de encorajamento: providência e salvação. Abrão ficou triste com o que aconteceu. Ninguém precisa duvidar disso. Ele não planejou se separar de Ló. Não lhe parecia necessário aos olhos humanos. Mas Deus tinha outros planos, queridos. Ló não podia mesmo conviver com Abraão por muito tempo. Os descendentes de Ló não podiam se misturar com os descendentes de Abrão. A terra e as promessas eram de Abrão e não de Ló. Você não entende o que Deus está fazendo agora. Eu também não compreendo tudo. Mas nós podemos descansar no Deus da providência. O Deus que guia a história de modo perfeito e sábio. Ele jamais erra. Ele é bom, é justo em tudo o que faz, descansemos nele. Nosso Deus também é salvador, irmãos. Alguns conflitos devem ser resolvidos, outros nós queremos resolver e nem sempre conseguimos, não é assim? Enquanto estamos tentando, lembremos que o maior de todos os conflitos que existia entre você e alguém já foi resolvido. Em Cristo, Deus resolveu o conflito que nos separava dele, o pecado. Se é assim, enquanto vivemos na terra, tentando resolver os nossos conflitos, não deixemos de celebrar a Deus pelo grande conflito que Ele já resolveu. Olhar para o que Ele fez é motivação para aquilo que queremos fazer. Não só se abata, não só se entristeça, exalte a Deus, alegre-se nele. Por vezes, na terra há conflitos, às vezes ou aparentemente insuperáveis. Por causa de Cristo, os céus estão abertos para você. O Criador dos céus e da terra também é seu Pai celestial. Você pode descansar, ser renovado sob as asas do Altíssimo hoje. Vamos fazê-lo? Curve a sua cabeça e descanse em Deus, orando a Ele brevemente em resposta àquilo que você ouviu.